Pessoal, hoje a gente vai fazer uma matéria bastante interessante aqui da cidade de Lambari. Eu não sei se você sabe, muitos não sabem, muita gente sabe, mas muitos não sabem que aqui em Lambari nós temos um cemitério na zona rural. É verdade, um cemitério, diga-se de passagem, bastante antigo, e é lá no bairro Capelinha do Embirizal. Então eu tive a ideia de fazer uma matéria para vocês, porque a nossa ideia é sempre mostrar Lambari de uma forma diferente para vocês. E eu tive uma ideia então, uma curiosidade para saber mais sobre esse cemitério, as pessoas que ali já foram enterradas, quantas pessoas já foram enterradas ali, essas coisas todas. E eu fui em busca de informações. Então eu procurei o balcão da prefeitura e fui informado de que lá na prefeitura não havia muitas informações, muitos registros, porque se não me falha a memória, em 1986 pegou fogo, né, a prefeitura, muitos registros foram queimados naquela ocasião. Então não se tem nenhum registro sobre esse cemitério. Me pediram para ir até o cartório, que talvez eu encontraria lá alguma informação. Então eu fui até o cartório. Chegando no cartório, fui muito bem recebido, muito bem atendido, foram atrás de arquivos e documentos e também não conseguiram encontrar nada. E pediram para que eu entrasse em contato com a igreja ou o cartório de Eleodora, porque o pessoal da Capelinha do Embirizal, principalmente as pessoas que faleciam naquela época, certidão de óbito, essas coisas todas, essa papelada toda, me disseram que fazia parte da comarca de Eleodora. Eu tentei entrar em contato com a igreja matriz de Eleodora, eu não consegui, com o cartório de Eleodora eu não consegui. Foi aí que eu tive uma ideia em procurar o meu amigo Geraldinho, o vereador Geraldinho, que é o Geraldinho da Capelinha. Vem cá, Geraldinho, chega pra cá. Tudo bom? Beleza. Primeiramente, obrigado, Geraldinho da Capelinha. E o Geraldinho da Capelinha, eu falei, Geraldinho, eu tô precisando de informações, que eu quero fazer uma matéria sobre a Capelinha do Embirizal, principalmente sobre o cemitério. E no primeiro momento, o Geraldinho me deu super apoio, me deu todas as informações, só que ele foi sincero em falar, olha, conheço o bairro, sou do bairro, tem familiares que moram lá, sim, inclusive. Minha família mora lá, mas tem alguém que sabe explicar melhor. Mas tem alguém que sabe explicar melhor. Eu falei, quem é essa pessoa? E me passou o contato de um rapaz chamado Elton. É ex-seminarista, é isso? É seminarista. Ele é seminarista. É seminarista, está agora de férias, está na casa dos pais dele lá na Capelinha, mas tem um conhecimento amplo dessa matéria e vai fazer uma matéria legal e você vai ver. Ele tem um conhecimento amplo. O Geraldinho me passou, foi atrás, conseguiu o telefone do Elton. Eu entrei em contato e o Elton me atendeu muito bem também ficou super empolgado. Ele disse que tem muitas informações, escrituras, pouquíssimas fotos e sabe tudo sobre o bairro A Capelinha do Embirizal. Não só o cemitério, mas também da comunidade. As histórias da comunidade. O nascimento da história da comunidade Capelinha do Embirizal. E foi você que me falou que lá tem uma imagem na igrejinha da Capelinha, uma imagem que tem aproximadamente 250 anos, é A isso? princípio a gente achava que ela tinha mais de 100 anos. E nos estudos, segundo o Elton, há uma possibilidade de confirmar essa informação que ela pode ter mais de 200 anos. Muito bem, então há estudos, né, que dizem que ela é muito mais antiga. É o Elton quem vai trazer essa confirmação para de onde ela veio, quando ela chegou. Exatamente. Enfim, então o Geraldinho da Capelinha, que é vereador aqui na cidade, se pronunciou a favor da nossa reportagem e resolveu nos ajudar. E é ele quem vai nos levar então até o bairro Capelinha. Você tem parente lá, né, que mora lá? Meus pais moram lá, meus irmãos moram lá. E é sempre um prazer estar corroborando com o Lambari na Terra. Vamos com a gente. Muito bem, chegamos então no bairro Capelinha do Embirizal. Do meu lado o Geraldinho, que trouxe a gente, que vocês viram aí na abertura do programa. Do meu lado aqui o meu amigo Elton Gonçalves. Elton, tudo bem? Tudo bem. Muito prazer, seja bem-vindo ao Lambari na Tela. Chega mais pertinho da gente aqui. Geraldinho, o Elton é seminarista. Como é que é a história dele? Conta você pra mim um pouquinho. Ele é seminarista. E é um conhecedor do bairro. E ele mora. Você é do bairro Capelinha mesmo? É, eu sou nascido aqui. Nascido aqui. Você tem quantos anos, Elton?
Eu tô com 39 anos. E sempre morou no bairro Capelinha? Sim, só os períodos que eu saí para estudar que não. Mas no restante sempre morei aqui. E você faz seminário aonde? Em Pouso Alegre. Pouso Alegre. É até que perto, né? Basicamente perto. E como é que você soube que o Elton é um historiador do bairro Capelinha? Através do conhecimento. Porque, na verdade, minha família mora aqui. Eu morei aqui até 2010 também. Fomos vizinhos. Eu ainda considero que somos vizinhos porque meus pais moram aqui. E sou conhecedor de que ele tem aí uma inteligência bastante interessante, porque ele tem já demonstrado isso nas coisas que ele fala, nas coisas que ele posta, né? E nas pregações que ele, porventura, faz aqui na igreja. Então a gente fica com a gente, então, perceber essa inteligência, essa sabedoria que ele tem da comunidade. Fica com a gente então, Geraldinho, que agora eu vou bater um papo com o Elton. Então, obrigado pelo contato, Geraldinho, que trouxe a gente até ele. Elton, o negócio é o seguinte, eu me interessei muito em fazer uma matéria, na verdade, a respeito do cemitério aqui do bairro Capelinha, que por incrível que pareça, tem muita gente lá na cidade que nem sabia que existia esse cemitério aqui. Porém, quando eu liguei para você e a gente bateu um papo, você me deixou mais aguçado ainda para que a gente pudesse fazer uma matéria no modo completo a respeito do bairro Capelinha e também o cemitério, que eu achei bastante interessante a ideia. Sim. Então nós vamos começar da seguinte forma, nós estamos em frente à igreja... A igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que é uma igreja centenária. Esse ano... Essa igreja tem quantos anos? Centenária? Essa igreja esse ano faz 117 anos. 117 anos? 117 anos. No dia 7 de setembro de 1902, que essa igreja começou a ser construída, que foi aberta a primeira lista para arrecadar fundos para a construção dessa capela. Que bacana. Chico Estrela, vem subindo para cá então, vamos chamar o Chico Estrela para cá para a gente falar um pouquinho mais sobre a igreja. Vamos para lá então, ô Elton. Se levarmos em consideração que antes da igreja já existia uma pequena capelinha aqui do lado. Já existia um povoado morando aqui. Já existiam algumas pessoas morando aqui, né? Mas depois que estabeleceu o bairro. Tanto que aqui era a fazenda do Imbirizal, de propriedade do Manuel Vitoriano. E depois ele teve que doar um patrimônio de terras para construir essa igreja. Porque ele tinha uma capelinha aqui de Nossa Senhora da Conceição, porém essa capelinha não era reconhecida pela igreja. E ele foi então até Lambari, ele pediu na época para o padre Marciano Brandão, que ele queria construir uma igreja aqui, que o padre viesse a celebrar a missa, que as pessoas recebessem os sacramentos aqui, porque era muito distante, tanto ir para Lambari, como ir para Heliodoro. Era isso que eu ia falar, quer dizer, nos dias de hoje tudo bem, hoje tem a tecnologia, tem o carro, tem a moto, aquela coisa, mas naquela época era a cavalo. Ou era a bicicleta, ou era a pé, não sei quem que sairia a pé até lá. Mas de fato a locomoção até a cidade era muito difícil. Era muito difícil. Então as pessoas eram realmente nativas, viviam muito mais tempo aqui no sítio do que indo à cidade, não é? Sim. E depois ele só conseguiu autorização do bispo quando ele doou um grande patrimônio para a capela. Porque na época era necessário ter renda à capela para se manter, não confiava-se só em esmolas, mas tinha que ter uma renda do aluguel dos pastos, que posteriormente foi feito, né? Interessante isso, hein, pessoal? Uma igreja centenária, muito bacana. E pode falar. Vamos entrar. Eu queria conhecer a igreja. Vamos lá, Chico, vamos entrar na igreja? Vamos conhecer a igreja do bairro Capelinha. A primeira coisa que nos chama a atenção quando a gente chega aqui na igreja... Uma igrejinha muito bonita, inclusive, né? É a espessura das paredes. Essa parede tem 60 centímetros de espessura, ela mais de meio metro. Feita a barro? É feita com adobe, né? O adobe é um tijolo de barro, é um tijolo que se misturava capim, misturava-se esterco de gado para dar uma consistência, tijolo grande. Então essas paredes são feitas de adobe, não existe nenhuma... que eu acredito que não exista mais uma construção feita de adobe, a não ser essa igreja.
Que interessante isso, hein, gente? Muito legal. E essas portas, essas madeiras, elas são centenárias também? Não, como é que essas portas são mais recentes, elas têm quase 50 anos, porque essa igreja... Mesmo assim é um... né? Essa igreja, ela sofreu um incêndio em 1972. Então, se perdeu muita coisa, né? Conservou-se... Foi um incêndio criminoso ou não? Foi... Nós dizemos que foi um incêndio culposo, porque quem provocou o incêndio não tinha intenção de fazer isso. Na verdade, foram 2 rapazes que vieram aqui porque tinham uma colmeia de abelhas no forro da igreja, e eles vieram tirar o mel. Tá. Eles acenderam a estopa e quando eles saíram, como eles estavam roubando mel, ninguém viu que eles tinham vindo aqui. Eles deixaram meio aceso e pegou fogo no telhado. Na verdade, em 1972, o engradamento da igreja já estava com cupins, já estava assim bastante comprometido. Então o incêndio foi inevitável. Porque a igreja já tinha 70 anos, já no caso. Já tinha 70 né? anos. Muito exatamente. tempo. Elton, então eu quero saber todas as curiosidades dessa igreja. Você me disse, parece... Chico, mostra aquela imagem. Segundo o Geraldinho da Capelinha, ele me disse que aquela imagem ela tem mais de 100 anos também, mas parece que, segundo as escrituras, as informações, ela é muito mais antiga. Podemos chegar um pouquinho perto da imagem? Podemos. Conta um pouquinho pra gente sobre essa imagem. Vamos começar por essa imagem aqui da igrejinha da Capelinha do Embirizal. Vamos ver. Ela não é uma imagem mineira. Ela é uma imagem, a gente pesquisou e a gente descobriu que essa imagem ela veio do interior de São Paulo, ela veio do Vale do Paraíba, porque as características dela, você vê que é uma imagem rústica, é uma imagem simples, são as imagens paulistinhas do Vale do Paraíba, que não eram entalhadas por artistas eruditos, artistas especializados, mas sim por artistas populares. Até porque o povoamento do sul de Minas se deu basicamente por famílias vindas do Vale do Paraíba, região de Taubaté, região de Guaratinguetá. E esta imagem, ela tem alguns aspectos diferenciados. Ela tem os olhos de vidro, ela tem os anjos, os querubins, que são de porcelana. Por que esse querubim está com os olhos tão negritos dessa forma? É porque os olhos deles caíram. Com o passar dos anos, exatamente, foram danificados. Sim. O anjo aqui do meio foi colocado posteriormente. Ele é de uma restauração que foi feita, porque o anjo original, ele quebrou-se na noite do incêndio aqui na capela, porque as imagens foram salvas, né? Certo. A igreja se perdeu, mas as imagens foram salvas. E essa imagem foi salva. E ela é uma imagem paulista justamente porque a madeira que ela foi entalhada é a madeira de sassafrás. Essa imagem foi entalhada numa madeira? Sim. Então quer dizer que ela não é de gesso ou não, de madeira? Ela é de madeira. As imagens mineiras, elas eram entalhadas em cedro. E ela é uma imagem do pau oco, uma imagem muito antiga. Só de ser uma imagem do pau oco já denota uma imagem antiga. E ela foi entalhada em canela sassafrás, que é uma madeira que era uma árvore muito existia em abundância no Vale do Paraíba. E essa imagem, afinal de contas, tem quantos anos? A gente deduz que ela tenha mais de 200 anos. Mais de 200 porque ela anos. já estava com a família do Manuel Vitoriano. Tanto que na primeira capelinha que existia aqui, que era uma igrejinha de pau a pique, muito pequena, essa imagem já estava nessa igreja. Ela veio com a família, pertencia à família, aos oratórios domésticos. Interessante, hein, gente? A imagem de Cristo já é mais nova, né? Naquele Sim, caso ali. mais recente. Aqui na igreja nós temos a imagem de São Sebastião e de São Benedito, que também tem mais de 200 anos. E onde estão as imagens para a gente poder Elas ver? estão ali. Lá no... Foca lá, Chico. No fundo, São Benedito, que é uma imagem rococó, já do período tardio do Barroco. E temos a outra imagem ali de São Sebastião, que também é uma imagem barroca, tem mais de 200 anos. Eram imagens que estavam nos oratórios domésticos das famílias, as primeiras famílias que vieram habitar essa região, e depois elas, por algum motivo, elas deixaram aqui na igreja, elas doaram para a igreja, né? São imagens muito antigas.
E os livros que você me disse que ainda foram escritos a pena, o que tem nesses livros? Estão aqui na sacristia. São os documentos que contam a história. Eu sei de muita informação porque estão escritos nesse documento, né? Além das informações que eu recebi de pessoas mais antigas, principalmente do senhor José Júlio dos Reis, que é neto do construtor dessa igreja. Ele me deu muitas informações, morou aqui a vida inteira, faleceu tem poucos anos, e os escritos, o livro de ouro que foi feito para arrecadar dinheiro para a construção dessa igreja está aqui preservado. E esse livro é de quando? A data dele é a data que nós temos como a fundação do bairro, 7 de setembro de 1902, está registrada a data. Escrito a pena. Ah, eu quero ver esse livro. Vamos lá? Vamos. Vamos lá então. Quem é esse caboclo aqui? Esse aqui é o retrato do Manuel Victoriano dos Reis, que foi o grande idealizador dessa capela, né? Ela é a capela mais antiga, a primeira capela filial da paróquia Nossa Senhora da Saúde. Desculpa a minha ignorância, mas esse retrato é uma foto de antiga ou foi desenhado à mão? É uma pintura à mão, né? Uma pintura à mão da época. Muito bem feita, porque engana um pouco a gente, né? Engana. Sim. E esse foi o idealizador dessa capela. Sim. Morador do bairro Capelinha, não é? Sim, foi os primeiros moradores daqui. E aqui está o cabeçalho do livro de ouro que ele fez na época. E ele escreveu a pena, capela do Embirizal, 7 de setembro de 1902, Manuel Victoriano dos Reis, como zelador desta capela de Nossa Senhora da Conceição, tendo dado começo na obra da igreja, venho pedir a todos os devotos de Nossa Senhora da Conceição para auxiliarem com suas assinaturas, para assim podermos seguir esta obra tão solene que desejamos e que da mesma Virgem receberemos a recompensa. Isso aqui escrito a pena. Sim. Olha aqui, Chico, mostra isso. Escrito à mão e a pena que colocava na tinta e escrevia. Olha que interessante. E essas duas imagens? Essas aqui já são fotografias do ano de 1973, que foi a festa que foi feita em prol à reconstrução desta capela após o incêndio de 72, exatamente. 72. Que interessante. O que temos aqui? Aqui nós temos, conforme eu tinha dito, deixa eu passar para o lado de cá, o livro de ouro que ele saiu e ele conseguiu. Aqui tem 142 assinaturas de doações. Né? Isso prova que essa região, nessa época, já tinha bastante gente. Bastante popular, já tinha muita gente morando aqui, não é? Sim. Agora, o que me chamou a atenção, sabe o que é, Elton? Volta um pouquinho as páginas, pegar com muito cuidado, porque esse livro, obviamente, tem mais de 100 anos. Percebam a caligrafia das pessoas, porque cada uma é uma assinatura, não foi escrito tudo com a mesma pessoa. Eu acho que não. Como que pode as pessoas todas terem a mesma caligrafia, muito parecidas na época, não é? Olha isso que interessante. Muito bacana, hein? Sim, é uma escrita típica do bico de pena, que proporciona ter essa letra bem desenhada. E é óbvio que as pessoas que fizeram suas assinaturas aqui... Olha isso aqui, Chico, mostra essa letra, não sei se é um B, um P. Olha que perfeição de letra de antigamente. Sim. Olha isso. É óbvio que essas pessoas, na época, está aqui na frente o valor que elas colaboravam. Devia ser uns 5 mil réis, 2 mil réis, não é? E é óbvio que essas pessoas provavelmente já não existam mais, não é? Não. E algumas dessas pessoas, você tem conhecimento se forem enterradas no cemitério do Capelinha? Eu acredito que no cemitério daqui, acho que muita gente que está aqui foi sepultada lá. Ao longo desses últimos anos. Ao longo desses últimos anos. 100 anos. 100 anos. E você tem conhecimento de quantas pessoas foram sepultadas ali? Aí já é muita coisa, né? É muito difícil saber, né? Porque não há um registro e também havia muitos enterros clandestinos, principalmente crianças, né? Crianças que não eram registradas, e os pais também não faziam a certidão de óbito, então sepultavam. Morria naquela época, precisa enterrar, enterrava e pronto. Levava-se à noite,
como era um enterro escondido, levava-se à noite o recém-nascido numa caixa Mas de por, sapatos. mas por que era escondido naquela época? Porque as crianças, se registrava a criança depois de grande. E quando se a criança morresse, teria que fazer o registro civil de nascimento, depois o registro de óbito, e ficaria caro. Então naquela época era difícil isso justamente por causa da locomoção, ir até a cidade, aquela coisa toda. Sim, sim. Então a criança praticamente nascia e morria e era inexistente Sim. nos registros. É como se não existisse. Como se não existisse. Como a mortalidade infantil era muito alta no passado, as famílias tinham 12 filhos, 15 filhos, e muitas vezes 2 ou 3 morriam. Acabavam morrendo. Por uma doença, mortos. né? Entendi. Depois a gente ainda vai chegar lá no cemitério. E essas imagens são imagens mais recentes, não é? Não, essas imagens, mais ou menos, elas têm cerca de 70 anos. São imagens bem antigas também, 70 anos. Sim, são todas imagens que foram doadas para a capela ao longo dos anos. Que interessante. E o que mais nós temos de curiosidades da igreja? Aqui tem um outro livro muito interessante, eu ia pedir para o Chico, pode filmar, que é a data de bênção da capela. Então aqui ficou registrado, deixaram registrado nesse caderno aqui de capa dura, muito antigo já. Centenário também esse livro? Sim, aqui a data dele é de 1911, aqui consta a visita pastoral do excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo Diocesano Dom João de Almeida Ferrão, no dia 7 de agosto de 1911. Bênção da igreja e colocação da imagem da padroeira na mesma igreja, no dia 8 de agosto de 1911. Então a igreja foi benta pelo primeiro bispo da Diocese da Campanha, Dom Ferrão, em 1911. No mesmo ano, o cassino foi inaugurado, o cassino de Lambari foi inaugurado no dia 24, se eu não me engano, 24 de abril de 1911, e essa igreja foi benta no dia 8 de agosto do mesmo ano. Na verdade, essa igreja é um pouco mais antiga que o cassino, então. Ela foi construída bem antes do cassino. Sim, não é? Ela começou um pouco antes. Né? Sim. Esse bairro do Capelinha do Embirizal é um dos bairros rurais mais antigos de Lambari, Elton? Ou alguns outros na época também já existiam? Alguns não existiam. Outros já tinham moradores, né? Mas na verdade, aqui passou a constar como bairro depois da construção da igreja. Tanto que o nome do bairro Capelinha faz referência à igreja, porque a capela aqui passou a tornar-se um ponto de referência para quem passava por aqui. Porque aqui era a estrada que ligava Lambari a Eleodora, que ligava na Tércia. E aqui, inclusive, onde está a igreja, antigamente aqui não era nem um município, não constava como município de Campanha, constava como pertencente à freguesia de Santa Catarina, que é atual na Tércia. Então a gente encontra o nome dos antigos moradores daqui quando a gente vai pesquisar nos livros de Natércia. Tanto que muitos nomes que constam nos documentos antigos, sobrenomes de famílias, eu encontrei basicamente num livro, num registro, num censo que foi feito em Natércia em 1831. E muitos nomes, sobrenomes sobretudo, que constam lá são de famílias que moravam aqui, nesse lugar, nessa região, nesse bairro. Atualmente, quantas pessoas moram aqui no bairro da Capelinha? De 150 a 200 pessoas. E sempre foi essa média ou já teve não. períodos com mais? Não, aqui no bairro sempre foi essa média, assim, desde mais antigamente. Até eu acho que tem mais gente hoje do que tinha antigamente, se levarmos em consideração que hoje tem mais casas do que tinha antigamente. Antes era mais o núcleo aqui do bairro, o centro do bairro, que era mais povoado. Hoje são mais as extremidades do bairro que tem moradores, né? Então, a cada tempo é um tempo e as famílias, então, se estabeleceram. Por causa do cultivo do café, houve a necessidade de estabelecer em sítios maiores, então houve um maior distanciamento da igreja. Não obstante, aqui no centro ainda tem bastante família morando aqui. Muito bem, nós estamos no bairro da Capelinha do Embirizal. Do meu lado aqui, o Elton Gonçalves, que é um historiador, morador, nascido aqui. Ele é seminarista. Você está de férias, né? Seminário? Estou. Está de férias e está aí visitando os pais. E através do Geraldinho da Capelinha nós conseguimos o contato dele para contar um pouco a história da Capelinha do Embirizal.
Vamos dar uma voltinha ali na cidade? Tem alguma curiosidade para a gente passar para as pessoas da cidade ou a gente já pode ir direto para o cemitério? Acho que a gente já pode ir direto para o cemitério. Então, prepare suas emoções. Vamos para o cemitério do Capelinha do Imbirizal. Para você que não sabia que existia um cemitério aqui na Zona Rural, existe e é centenário. Chegamos no portão do cemitério da Capelinha do Imbirizal. A propósito, é todo murado, né, Geraldinho? Todo muito bem feito. Exatamente. Eu só achei, Elton, que a subida até aqui é brabo. Eu acho que devia ter alguma dificuldade antigamente para subir com os entes queridos que se partiram para uma melhora esse morro aqui. Olha lá para baixo, Chico. Mostra pro pessoal de onde a gente veio. Olha lá atrás, olha onde está o carro do Geraldinho da Capelinha, lá embaixo. E naquela época tinha que trazer na mão, né? Sim, era na mão. Tinha que trazer na mão. Então, quer dizer, de longe e depois ainda tinha mais esse morro para subir. Porque se você for parar para pensar, Geraldinho, lá do bairro Capelinha até aqui, é uma boa caminhada, né? É uma Não boa só do bairro da Capelinha, mas vinha de outros bairros, Campos, Congonhal, lá da Mumbuca, São João. Enterrava tudo aqui. Tinham pessoas que vinham ser sepultadas aqui. Beleza, Welton, conta um pouquinho pra gente. Esse muro foi construído no ano de... Olha a grossura desse muro. É bem resistente. Foi construído em que ano esse muro? Segundo os registros que a gente tem no cemitério, de festas que foram feitas para construir e cadernos de anotações de compra, esse cemitério ele começou em 1923 e foi terminado em 26. Levou 3 anos para construir. Levou 3 anos, com autorização do padre da época, que era o padre Joaquim Amâncio Lins. Ele fez as listas para tirar a doação e também promoveu as festas para arrecadar dinheiro para construir esse cemitério. Certo. E esse cemitério, quem foi o encarregado da construção dele foi o senhor Vitor José Teixeira de Miranda. Muito bom. Então esse muro, 1923 para 2019, são quantos anos ao todo? Tem mais de 95 anos, né? Mais de 90 anos. Só o muro. Só. E o portão também tem uma história. Sim. Portão do cemitério. A gente percebe que é de ferro batido, é um ferro bem reforçado. E incrivelmente, Chico, se você conseguir mostrar, ou a Gisley também conseguir mostrar de perto, vocês vão perceber que incrivelmente eu não vejo nesse portão, ele não está tão enferrujado quanto deveria por estar ao tempo aberto, né? Exatamente. Por que isso? Não sei, talvez pelo material, né? Esse portão, ele foi feito por um funileiro de Lambari, um imigrante italiano chamado José Mitidieri. E existe na cidade vários portões antigos semelhantes a esse. Uhum. Porque aqui na igreja tem a nota fiscal de pagamento do cemitério. Então tem essas, do portão do cemitério. Então tem essas informações. De 1900 e? Foi em 1926. Foi em julho de 1926 que foi entregue o portão para ser colocado aqui. Tem 90 anos isso aqui também. 90 anos. E entre sol e geadas e frio, nesses últimos 90 anos,
O portão parece que está em ótimo estado de conservação. Será que naquela época o material era mais reforçado, era melhor? Eu acredito que sim. Aqui nós temos a cruz de entrada do cemitério. Tem uma inscrição, né? Tem 4 letras aqui. Ela realmente era caída assim ou foi o tempo que... Eu acho que foi o tempo que virou isso aqui para baixo. Aham. Acho que foi. Certo. Essa inscrição é referente aos santos nos quais foi em louvor L-A... SC. S, ali é um S. É um S. SC de Cebola. SC. Foram feitas 4 festas para construção do cemitério, arrecadação de dinheiro, né, de fundos. Uma para Nossa Senhora de Lourdes, outra para Nossa Senhora Aparecida, outra para São Sebastião e a última para Nossa Senhora da Conceição. Então veja que a tradição religiosa até aqui consta como que o povo era devoto de Nossa Senhora, né? 3 títulos de Nossa Senhora e um título que é São Sebastião. Então é um cemitério consagrado a Nossa Senhora e São Sebastião. E até hoje o povo tem essa devoção. Até hoje tem até hoje o povo tem essa devoção. Muito bem. Dentro desse cemitério existem corpos que foram enterrados há 100 anos, não é isso? Provavelmente há 100 anos. Nesse cemitério foram enterrados senhoras, senhores, jovens e crianças, como ele disse na reportagem lá dentro da igreja. De lá para cá você não tem um arquivo que fale a quantidade de pessoas que já foram enterradas aqui, né? Exumadas. Não. Não tem esse registro. Não. Provavelmente que mais de 200 pessoas foram sepultadas aqui. Se a gente nesses últimos 100 anos. Levarmos em consideração no período que sempre tinha sepultamento aqui, que foi um período de 70 anos, até a década de 90, todo mundo que morria aqui, grande parte era enterrado aqui. Então, se a gente for fazer uma conta matemática, a gente chega mais ou menos no número de 200 ou mais pessoas. Qual foi a última pessoa enterrada nesse cemitério? Você tem essa informação? Acho que foi o ano passado. O ano passado? Sim, um ano passado que enterrou uma pessoa aqui, o último sepultamento aqui. É recente, não faz muito tempo não. Mas parece que não pode mais enterrar aqui, não é? Essa pessoa conseguiu a família parece que conseguiu uma... Na verdade, não existe nenhuma proibição de enterrar aqui. Depende do desejo da pessoa. Precisa tirar uma guia na prefeitura para enterrar, mas aqui pode enterrar normalmente, o cemitério não está interditado. Entendi, muito bem. Então, vamos entrar ao cemitério e vamos ver os túmulos, né, que estão aí há muito tempo. Vamos abrir o portão. Bom, a gente já percebe logo na entrada do cemitério, se a gente prestar atenção, olha aquela cruz ali, Chico, logo na entrada do cemitério, tá vendo? Dá para perceber que essa cruz é bem antiga, né, Elton? Olha lá. Sim. Parece aqueles filmes de faroeste. Logo ali tem outra, Chico, olha lá. E eram enterrados na terra mesmo. A gente não sabe aqui a quantidade de pessoas que foram enterradas do lado de cá, porque não tem nenhuma sinalização, né? A gente sabe que aqui tem um corredor, vamos subir, não vem gravando com a gente aqui? Aqui do lado esquerdo eram enterrados os adultos. Ali? E do lado direito, as crianças. Era assim? Tinha essa divisão. Então nós temos ali um túmulo até que muito bem feito. Quem está enterrado ali, você sabe? Sim, são meus bisavós. São seus bisavós que estão enterrados ali? Na verdade, todos estão enterrados na terra. O túmulo foi feito por cima depois. Ali em cima tem outro túmulo pequeno de uma criança, também foi feito por cima. E aqui a gente percebe que também é um túmulo, né? Aqui deve ser um túmulo, ó. Tem. Já com a cruz caída, olha. Vocês podem ver que a cruz está caída. Deve ser um túmulo muito antigo. Ali também a gente percebe que tem um outro túmulo bastante antigo também. A madeira, a gente consegue perceber que a madeira está bem antiga. Alguns túmulos foram feitos assim com muito carinho, a gente percebe, mas provavelmente com o passar dos anos as outras gerações familiares acabaram abandonando e ficou aí, né? Você sabe me precisar a data de algum enterro, de algum túmulo aqui, Ayrton, ou não? Você conhece dos seus bisavós, por exemplo? Ali, dos meus bisavós, a minha bisavó faleceu em 84 e meu bisavô foi em 93, então já tem um tempinho. Tem algum túmulo que você conhece da década de 40, década de 30? Não dá para precisar, né? Não, porque os túmulos antigos mesmo, os sepultamentos antigos, se perderam, né?
Até porque aqui era muito comum aproveitar de uma cova já feita para enterrar outro no mesmo lugar, porque era mais mole de fazer o buraco. Quer dizer que foram enterrados aqui, já os túmulos já foram reaproveitados, então? As covas eram todas reaproveitadas. Porque como o chão era muito duro, então eles geralmente faziam a cova no lugar onde eles sabiam que já tinha sido enterrado uma pessoa antes. Mas olha aqui, Chico, que interessante. Tá vendo aqui que tem uma florzinha? Tem uma florzinha nova até aqui, ó. Alguém esteve aqui, prestando homenagem, ó. Deve ser do Finados. Do Finados, né? É. Olha aquela cruz ali, Chico. Olha que interessante. A gente pode passar por cima aqui, ó. Por onde eu posso pisar aqui? Vamos caminhando aqui por cima dos túmulos, porque não tem como andar. Olha essa cruz aqui, Chico. Grava aqui para mim, Chico, por favor. Olha essa cruz, a gente percebe que é uma cruz muito antiga mesmo. Não dá para precisar quem está enterrado aqui, quem foi essa pessoa, provavelmente morador do bairro Capelinha. Ali também, olha a quantidade de cruzes ali para cima, ali. Queria que a Gisley também mostrasse tudo. Olha no meio dos matos, quantas cruzes, quantas pessoas já não foram enterradas aqui. Ali tem uma cruz que dá para ler a inscrição dela. Vamos dar uma olhada? Vamos ver se a gente acha. Vamos ver então. Não, ele morreu em 1978, ó. Olha aqui, Chico. Aqui jaz Júlio Martins. Nasceu no dia 1º de dezembro de 1900. Morreu no dia 9 de julho de 1978. Está enterrado aqui. Esse Júlio Martins, ele é muito conhecido aqui no bairro porque ele era benzedor. Ele benzia contra picadas de cobras. Então as pessoas que eram picadas de cobras, naquele tempo era difícil ter acesso ao soro antiofídico, e ele benzia, e muitas pessoas se curaram por causa do benzimento dele. Era a fé, basicamente. Vamos subir um pouquinho mais. Eu estou vendo um túmulo ali que parece ser um túmulo de criança, Elton. E esse túmulo é muito curioso. Mas antes de falar sobre esse túmulo, olha a quantidade de cruzes que nós vemos aqui. Isso aqui o que é? É uma espécie de cruzeirinho. Aqui é um altar. Ah, é um altar. É um altar tridentino, né? Da época que o padre celebrava de costas. É um altar versum deum. Da época que o padre celebrava de costas para o povo, de frente para a cruz. Então, é uma característica desse cemitério. Eu, pelo menos, não vi um cemitério que tenha um túmulo no centro. Aqui é um cemitério católico, né? Porque foi a partir da comunidade, da igreja, a pedido da igreja, que ele foi construído. E isso, para o católico, isso é muito importante. Por quê? Porque todas as pessoas que são sepultadas aqui, que foram sepultadas aqui, elas foram sepultadas ao redor do altar. E isso é interessante, porque sepultado ao redor do altar é característica de um cemitério católico. Mas então aqui o padre fazia as orações para a pessoa que tinha morrido, depois das orações ia para o enterro. Eu não sei, possivelmente aqui deve ter sido celebrada uma missa para benzer, ou duas no máximo. No máximo, naquela época. Naquela época antiga, exatamente. Então esse altar foi usado muito pouco. E esse altar infantil? Olha aqui, o tamaninho desse túmulo. Como você disse para nós, Eriton, muitas crianças foram sepultadas nesse cemitério, que para as leis nem existiam, né? Não. Então, mas não sabe o ano, não sabe quantos. Quem foi enterrado aqui, você disse que tem uma história muito interessante sobre esse túmulo. Aqui está enterrada a Águida Aparecida Teixeira. Ela é irmã do prefeito atual, Sérgio Teixeira. Do prefeito Sérgio Teixeira. Sim, ela morreu logo cedo, né? Ela morreu com 3 ou 4 anos no ano de 1956. 1956. E a morte dela foi muito triste. Ela morreu afogada. Só que a família não viu e ficou procurando a tarde inteira, foi na casa de vizinhos, ficou procurando pela menina e não encontraram. E por fim eles falaram: o único lugar que a gente não procurou é embaixo da ponte.
quando eles olharam embaixo da ponte, Mas a menina estava qual- lá enroscada. Qual ponte? É ali perto da igreja. Eu acho que essa ponte não existe mais, era uma ponte pequena, só de pedestre. Passava um riozinho ali Tem um córrego que passa ali e ela se afogou. Sim, possivelmente. Criança gosta de brincar em água, ela foi brincar na água e se afogou. Em 1956. 56, não dá quase não dá pra ver. 1956. 1956. Ô Geraldinho, e você, tem algum parente que foi enterrado aqui? Tem, Fernando? Tem? Chega pra cá. Eu me lembro bem, não sei bem o lugar aqui, né, Elton? Mas o meu avô, Seu avô. Antônio Paulinho de Souza, pai da minha mãe. E não lembro também o ano, mas ele foi sepultado aqui. Mas você era criança ainda? Eu era criança, e eu lembro. Mas ele morreu em que ano? Ah, agora eu não sei te dizer. Mas você veio no enterro dele aqui? E no enterro dele. Mas você não se Eu morava lembra? lá no bairro Mumbuca, e sabendo do acontecido, ele morava aqui na casa do filho dele, do meu tio Antônio Paulinho de Souza. Então a gente veio pra cá, acompanhou e E ele está enterrado aqui. está aqui. Ô Elton, algum corpo que foi enterrado aqui ao longo desses 100 e tantos anos já foi exumado, já foi retirado daqui, alçada, ou não? Eles permaneceram aqui? Que eu saiba, não. Acho Não, que né? todo mundo que foi sepultado aqui está. Que se for escavar, fazer um trabalho arqueológico, vai achar Muitos, corpos. né? Olha, eu sinceramente, gente, eu estou bastante impressionado. A princípio, eu tinha mais ou menos uma ideia de que nós iríamos encontrar muitos túmulos aqui, mas não essa quantidade, né, de cruzes que nós vemos nos chãos. Inclusive, algumas cruzes, como a gente pode perceber, são muito simples, de madeira, que a gente percebe que está muito tempo ali. E a madeira leva-se muito tempo para se decompor, né? Então, provavelmente existam aí algumas cruzes com mais de 80 anos, né, Elton? Sim. Provavelmente, mas não dá para saber. Não. Vamos chegar ali em cima, o que é aquilo ali? Eu não sei se vai dar para entrar ali, mas ali o que seria? Ali é a capela das velas, onde se queimava as velas, né? Para o falecido. Para o falecido. Aqui no dia 2 de novembro, vêm pessoas aqui trazer flores, né, visitar. Sim, No dia 1º de novembro, eles vêm para fazer uma limpeza. sim. No caso, Mas finados, assim, né? No caso finados. Vamos dar um cheguinho lá. Vamos entrar aqui para ver o que nós temos aqui dentro. Se a gente conseguir entrar aqui. É uma capela bastante antiga também, né? Ela é do tempo que foi construído o cemitério. Tanto que você veja que o telhado, a laje é feita de tijolos. Tijolos, barro, né? Tijolo e barro. E aqui é onde se queimava a vela, aqui é Santa Cruz das Almas. Aqui é onde se queimava velas para os familiares. E aqui nós temos algum material, algumas enxadas que foram deixadas aí Sim. pelo suposto coveiro, alguém assim, ou os trabalhadores. Porque parece que já foi passado por uma reforma aqui, né? Ou não? Eu acho que não. Eu acho que só foi feito pintura, mas reforma eu acho que nunca foi feita. Muito interessante. Muito bem, pessoal, então essa foi a matéria de hoje do Lambari na Tela. Nós estamos na Capelinha do Imbirizal, no cemitério da Capelinha do Imbirizal. Você tem conhecimento de algum outro cemitério da zona rural, Elton, ou aqui na cidade de Lambari, ou provavelmente aí na região, esse é o único? Aqui na região é o único. É o único, né? É o único. Muito interessante. A gente vê aqui de cima também, a gente consegue ver muitas cruzes. Olha a quantidade de cruzes de madeira. A gente percebe que a simplicidade, né, Geraldinho, era o carro-chefe da época, né? Enterrava a pessoa e colocava uma cruz de madeira e tá tudo certo. A gente percebe que tem um túmulo, 2, que é dos seus bisavós, o irmão a irmãzinha do prefeito, que morreu em 1950 e alguma coisa. E os demais túmulos eram realmente de pessoas bastante simples da época. Muito bem. Então eu quero agradecer o meu amigo Geraldinho da Capelinha, que prontamente nos atendeu para que a gente pudesse fazer essa matéria. Eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam dessa história. Ô Elton, as pessoas que estiverem assistindo a gente, tiverem curiosidade para vir fazer um turismo, não sei, de repente alguém queira vir aqui conhecer o cemitério, é só te procurar, é só vir aqui, o portão ele fica trancado, foi aberto para a gente fazer a matéria, como é que funciona? Não, o portão fica aberto, a pessoa pode vir Até conhecer a igreja também, Sim, não é? A imagem. Pode né? vir conhecer a igreja, pode vir aqui no cemitério
curiosidade, aqui é um lugar, mas assim, muito tranquilo e longe das casas. É um cemitério ecologicamente correto, fica no alto do morro, né, não contamina as águas. E é um ambiente muito diferente, de fato. Realmente, a gente percebe que nesse... É igual o Chico Estrela que está gravando a gente falou, vindo para cá. A gente sente uma paz aqui, realmente. É um cemitério diferenciado, cara. Não é um negócio pesado, né? Não é... A gente sente uma paz, não sei. Uma coisa bem tranquila, bem singela. Mas é isso, esse é o cemitério então da Capelinha do Imbirizal. Então agradecimentos ao Geraldinho da Capelinha, que prontamente nos atendeu, nos trouxe até aqui, que nos passou o contato do Elton Gonçalves, historiador, morador daqui, seminarista lá de Pouso Alegre. Muito obrigado, Elton, pela sua colaboração. Ao Chico Estrela aí na câmera, muito obrigado. A Gisley também, Câmera Girl, fazendo essa participação junto com a gente. E eu espero então que vocês tenham gostado de mais essa matéria do Lambari na tela para vocês. Muito obrigado.